No início do século XVI, a reforma religiosa encabeçada por Martinho Lutero fez parte do conjunto de transformações que levaram a uma mudança de mentalidade da sociedade europeia, fazendo com que a Igreja Católica fosse duramente criticada pelo poder, pela riqueza acumulada ao longo dos séculos e pela corrupção em que vivia a maioria dos seus membros, principalmente nos cargos mais altos. Neste vídeo iremos falar sobre a Reforma Protestante, Reforma Luterana e a Reforma Calvinista. Para quem não me conhece, meu nome é Gleidson e esse aqui é o canal Cotidiano Filosófico. Desde já, eu te peço para se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like que vai nos ajudar muito. A igreja, naquela época, vivia em contradição, pois eles condenavam o progresso material, enquanto grande parte das autoridades eclesiásticas vivia de forma luxuosa e corrupta. Também se multiplicavam os escândalos amorosos de padres, de monges bêbados e de bispos que vendiam sacramentos. Entre os abusos e a corrupção do clero estavam também a simonia, venda de relíquias sagradas e de cargos da igreja, e as indulgências, pagamento pelo perdão dos pecados e compra da salvação. Na nova mentalidade que se estabelecia, racional e humanista, a igreja passou a receber críticas e questionamentos, principalmente por parte da burguesia, que se via em pecado por buscar o lucro, praticar a usura, que significa empréstimo a juros, e também a avareza, acumulação de capital. Também os monarcas absolutistas passaram a desejar a criação de igrejas nacionais para libertar seus domínios do jugo da Igreja Católica Romana, que limitava seus poderes em seus países. Os monarcas, os nobres e até os camponeses pobres cobiçavam as grandes posses da igreja na época. Foi nesse clima de críticas e divergências que aconteceu a reforma religiosa, que acabou dividindo os cristãos do Ocidente em católicos e protestantes, depois de mais de 1000 anos sob a autoridade do Papa. A Reforma Luterana, que surgiu na Alemanha na segunda década do século XVI, com o monge alemão Martinho Lutero. Profundamente decepcionado com os abusos e a corrupção em que vivia o clero, foi o primeiro reformista religioso. No ano de 1517, fixou na porta de sua igreja as chamadas 95 Teses, em que criticava fortemente a igreja e o Papa. Lutero, que era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, que na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Mas vamos falar das principais causas da Reforma Luterana. A primeira é que Lutero era ao contrário das vendas de indulgências pela Igreja Católica. De acordo com esta prática, bastava pagar à Igreja para se livrar dos pecados. A venda de indulgências foi um recurso usado para angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, e também a centralização do poder nas mãos do Papa, assim como a concentração de terras, o descontentamento da nobreza alemã com o poder político da Igreja e a crise institucional e moral pela qual passava a Igreja Católica naquela época. Este movimento teve um forte apoio da nobreza da Alemanha, porque desaprovavam o capitalismo e a utilização do dinheiro. Em 1520, o Papa Leão V exigiu a retratação de Lutero, o que não aconteceu. Em 1521, Lutero foi excomungado e teve que fugir. Protegido pelo príncipe da Saxônia, se refugiou no castelo de Wartburg, sob a proteção dos nobres alemães, e foi lá onde ele traduziu a Bíblia em alemão. A doutrina luterana expandiu-se pela Europa, propôs novos caminhos para o cristianismo e resultou na criação da Igreja Luterana, atingindo Alemanha, Dinamarca, Suécia e Noruega. Em 1530, Lutero divulgou os principais princípios da doutrina luterana. E neste vídeo vou citar algumas que eu achei mais importante para você. A salvação pela fé, a presença da verdade teria somente na Bíblia,
a extinção do clero, ou seja, as ordens religiosas, deviam deixar de existir. A livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, padres ou outros intermediários. A eliminação de tradições e rituais nos cultos religiosos. O fim do celibato, ou seja, a proibição do casamento de padres, a proibição de usos de imagem nas igrejas, o uso do alemão nos cultos religiosos, não mais o latim como uma única língua, e a Eucaristia e batismo como únicos sacramentos válidos. Desta forma, ele influenciou, e até hoje, nos dias atuais, ele influencia outros movimentos religiosos que pensam ao contrário da Igreja Católica. João Calvino nasceu na França, onde ele estudou teologia e direito. Influenciado pelas ideias de Lutero, aderiu ao protestantismo e iniciou suas pregações. Para livrar-se das perseguições dos católicos franceses, fugiu para Genebra, localizado na Suíça, onde a doutrina calvinista foi criada. Considerado como um segundo movimento da Reforma Protestante, pregava-se que Deus, desde sempre, já sabia quem eram as pessoas que seriam salvos por Deus, assim como as que não seriam. Logo, Deus seria soberano de todas as coisas. As suas ideias eram mais radicais e severas do que Lutero, e ele expôs no livro Instituição da Religião Cristã. Ele condenava o lazer, o jogo, o culto às imagens, a dança, o uso de joias e aplicava uma rígida censura para vigiar e punir que não seguissem suas regras. Enquanto Lutero defendia a fé e suas obras para a salvação, João Calvino pregava sobre a predestinação, considerando que o que determina o destino dos homens é a vontade de Deus e não a fé ou o merecimento. E também pregando uma doutrina que valorizava o lucro e o trabalho, logo João Calvino conquistou o apoio da burguesia. Enriquecer por meio de uma vida correta, dedicada ao trabalho e à poupança, seria um sinal da salvação divina. Essa rigidez religiosa que condenava o lazer e abençoava o trabalho e o lucro fez do calvinismo a teologia do capitalismo e da burguesia. O calvinismo expandiu-se rapidamente por diferentes regiões. Na França, os calvinistas foram chamados de huguenotes, na Escócia, de presbiterianos, na Inglaterra, de puritanos. Perseguidos na Inglaterra, fugiram para as colônias inglesas, na América do Norte, fundando a sociedade que viria a se tornar os Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like, vai nos ajudar muito. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.